Olá! Hoje nós vamos falar sobre o profeta Zacarias. Zacarias também é um profeta pós-exílio, ele é contemporâneo de Ageu, e eles trabalharam juntos para animar o povo na reconstrução do templo, quando eles retornaram do exílio. Muito importante a presença de Zacarias nesse momento da história, porque ele e Ageu falaram, vamos lá pessoal, vamos lá, e a obra foi concluída, por causa do incentivo e do encorajamento desses dois profetas, Ageu e Zacarias. O livro de Zacarias é um livro que tem muitas visões. É um livro que, por causa de visões, ele acaba sendo um livro mais difícil, tipo livro do Apocalipse, né, que tem muitas visões. Mas nem por isso quer dizer que nós não possamos compreender. Zacarias parece ter sido um jovem visionário, um homem que desde cedo teve visões. Sua diferença de abordagem deve ser um encorajamento para todos nós. Cada pessoa Deus usa de uma maneira. Você vê, o Jeremias, ele usava muito, era uma espécie de teatro, né? As coisas que ele fazia para entregar a mensagem de Deus ao povo. Já o Zacarias, ele tem visões. Então, cada pessoa Deus usa de uma maneira. Deus utiliza pessoas de diferentes tipos para pregar a palavra. E não adianta a gente rotular, querer que todos preguem da mesma maneira, porque não funciona assim. Cada um tem um dom. Cada pessoa vai ser usada de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo disse que a igreja lá dos Coríntios não deveriam tolerar elementos que vivessem em conflito, mas que deveria haver harmonia e que os membros deveriam trabalhar juntos como membros do corpo de Cristo. Você vê, o Ageu, ele tem uma maneira de entregar a mensagem. O Zacarias tem outra maneira, mas eles estavam trabalhando juntos. Estavam ali unidos para que o templo fosse reconstruído. E qual foi o resultado? O templo foi reconstruído. Então é importante essa unidade do povo de Deus. Trabalharmos juntos. E cada um dentro do seu dom, Deus vai utilizando a vida de cada um de nós. Do capítulo 1 ao capítulo 6, Zacarias, ele chama o povo à santidade. Esse povo ficou 70 anos exilado, foram enviados ao exílio por causa do pecado da idolatria, porque eles abandonaram a Deus e colocaram outros deuses diante deles. Então, por causa disso, Deus os afastou da sua presença. Mas 70 anos depois, Deus trouxe de volta. E esse povo, quando volta, eles ainda continuam rebeldes e não tem essa busca de santidade por Deus. Eles ainda se misturam com povos de outras nações, fazem casamentos mistos e tudo isso é desobediência à palavra de Deus. E aí ele começa com uma série de 8 visões. São 8 visões. A primeira, 4 cavaleiros angélicos. Esses 4 anjos, eles patrulham a terra, observando o quê? A triste condição de Jerusalém. Como que Jerusalém, voltando do exílio, ainda está dessa maneira, desobedecendo a Deus. E esses anjos que vigiam a terra estavam observando isso. Eu creio que os anjos observam porque eles têm que prestar conta para Deus, né? Isso ocorreu, obviamente, antes da reconstrução do templo, essa visão. O Senhor assegurou a seu povo que quando fosse feita a sua vontade e honrado o seu nome, a cidade seria próspera de novo. Então, os anjos estão olhando como a cidade está deplorável. Por que ela está deplorável? Porque ela não está fazendo a vontade de Deus. Deus não é a prioridade do seu povo. Então, ela está pobre. Ela está vivendo em agonia. Por quê?
porque está em desobediência à palavra de Deus. A visão seguinte foram 4 chifres. Os inimigos de Israel seriam destruídos. Chifre quer dizer poder. E 4 chifres, e está dizendo ali que haveria poderes que viriam contra Jerusalém. Mas Jerusalém receberia da parte de Deus a vitória. A visão da corda de medir se seguiu. Ao homem que estava tirando as medidas do muro da cidade, foi dito que não era necessário que ele fizesse aquilo, porque Deus mesmo seria o seu muro de proteção. Porque na visão ele vê o homem medindo, né, os muros. E Deus está dizendo, mesmo que os muros sejam destruídos, eu serei a sua proteção. Porque Jerusalém é uma cidade sem muros nessa época. Eles voltaram para uma cidade completamente destruída. E uma cidade que não tem muro, ela é um alvo fácil para qualquer inimigo. Mas o Senhor está dizendo, eu serei a sua proteção. Depois disso, houve a visão do sumo sacerdote vestido com vestes sujas. Isso é uma coisa impensável. O sacerdote, quando ele ia ministrar perante o Senhor, a sua roupa era limpíssima. Não tinha um pingo de sujeira. E ele tem uma visão que ele vê o sumo sacerdote com a roupa suja. Não significava que o próprio sacerdote é que tinha cometido o pecado, mas ele representava a nação. O sacerdote era aquele que sacrificava pelos pecados da nação. Então ele pegava o sangue de bode, de carneiro, e levava aquele sangue perante o Senhor, pedindo perdão pelo pecado do povo. Aquela sujeira na sua roupa, aquela mancha, simbolizava o pecado da nação que ele estava perante o Senhor levando. Eles tinham de ser lavados. A mensagem é essa, a nação precisa ser lavada. A nação precisa ser purificada do seu pecado. A visão seguinte foi a do candelabro de ouro. O povo de Deus seria porta-voz de luz para outros. Candelabro de ouro, aquela lâmpada, eram 7 lâmpadas no candelabro, elas sempre ficavam acesas, nunca poderiam se apagar no templo do Senhor. E o Senhor está dizendo que o povo dele é também luz. Luz para as outras nações. Que as outras nações olhem para o povo de Deus e suas mentes sejam iluminadas quanto ao conhecimento de Deus. Depois ele viu um pergaminho voando, né? Pergaminho, antigamente não tinha livros, escrevia em pergaminhos. E ele vê um pergaminho enrolado voando. A palavra de juízo contra todos estava sendo conhecida. Porque pergaminho é a palavra de Deus. E Deus está fazendo conhecer o seu juízo. A 7ª visão foi de uma vasilha, uma medida com mais ou menos 32 litros. A mensagem era clara. Todo o mal precisa ser removido da terra. Aquela vasilha completamente cheia era o mal que estava na nação. E Deus estava dizendo que ele ia remover esse mal. O profeta então teve a visão de 4 carruagens que desciam entre 2 montanhas de bronze. Aquilo representava o governo soberano de Deus e seu controle sobre a terra inteira. O profeta asseverava que os assuntos do mundo não eram determinados pelo Império Persa, porque nessa época quem manda no mundo é a Pérsia. Mas na verdade a Pérsia não manda, quem manda é Deus. Ele é o soberano de toda a história. Ele é o juiz de todas as nações. Há um epílogo que trata da coroação cerimonial de Josué, o sumo sacerdote. Ele estava sendo honrado assim como um meio de prenunciar toda a honra que Jesus receberia quando ele estivesse entre nós. Quando ele
seria finalmente exaltado como o Messias prometido. Então, o ensino principal desses capítulos aí, do 1 ao 6, é a soberania e a santidade de Deus. Deus está dizendo, eu sou o que sou. Eu tenho controle da história. E estou conduzindo essa história de acordo com os meus propósitos. Do capítulo 7 ao 8, ele faz menção do culto. O culto do povo de Deus. A resposta de Zacarias ao povo do Senhor ali. 2 anos depois, uma comitiva de Betel pergunta se certos jejuns têm que ser observados. E ele responde, atos de compaixão são muito mais aceitáveis à vista de Deus do que a observância exata de qualquer ritual. Ó, vocês podem passar fome, fazer aí um jejum, ficar sem comer, mas se vocês não cuidam do pobre, não cuidam do necessitado, não estendem a mão para quem precisa, esse jejum não está valendo de nada. Então, antes de comer, vocês precisam ter uma vida de amor, uma vida de compaixão. E esse é um ensino que percorre a Bíblia inteira. Não adianta somente jejuar. O jejum, ele tem um antes. Eu tenho que ter uma vida de amor e compaixão antes de jejuar ao Senhor. O profeta Isaías também fala sobre isso. E, em último lugar, o livro de Zacarias contém um tipo de literatura que a gente descreve como apocalíptica. As coisas que ainda vão acontecer. Ele tem uma linguagem altamente simbólica. Tem muita coisa em Zacarias que ainda vai se cumprir. Não se cumpriu ainda. Então, é um livro, sim, apocalíptico. A vinda do Messias é retratada vivamente com uma clara predição da prosperidade final de Israel. Então, ele prediz aqui, o Messias vai retornar. Nossa, como a Bíblia fala do retorno de Jesus. Fala que, no Antigo Testamento fala que o Messias viria, mas o Zacarias já está dizendo que ele vai retornar. Ele não só vem, como ele vai retornar. E o Novo Testamento também está cheio de textos bíblicos afirmando que Jesus vai retornar. Com o passar dos séculos, os cristãos vêm lendo essa profecia tanto com admiração como com gratidão, reconhecendo que essas palavras, ninguém menos do que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, que veio a esse mundo como triunfante, ao mesmo tempo humilde rei, andando sobre um jumento. Esse Jesus, ele é retratado por Zacarias como o Messias prometido. Como os crentes da igreja primitiva, eles reconheceram como aquele que foi traspassado por nós na cruz e o adoraram como o pastor que foi ferido cruelmente, para que nós pudéssemos ser salvos. Então, a mensagem de Zacarias é uma mensagem também de esperança. E a esperança está numa pessoa. A esperança está no Messias. O Messias que já veio, mas que ainda retornará. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro. Tchau!